Oi, turma! Vamos agora para ciências, continuar falando sobre os micro-organismos ali na página 31. Nossos estudos nós vamos começar a falar sobre produção de medicamentos e outros produtos para a saúde, partindo ou tendo na sua composição os micro-organismos. Esses micro-organismos, como a gente já sabe, bactérias, fungos, protozoários e vírus, eles estão presentes também na fabricação de medicamentos, ou seja, podem transmitir doenças, são encontrados no nosso corpo, também são encontrados no nosso corpo, mas também podem ajudar em alimentos e medicamentos. A penicilina, que é um dos antibióticos mais utilizados no mundo inteiro, ele é feito a partir de fungos. Os probióticos nós encontramos em iogurtes, leites fermentados e no queijo. Eles ajudam no funcionamento do nosso intestino e no nosso intestino já são encontrados vários micro-organismos. Por exemplo, gastroenterites ou diarreias são provocadas quando há uma proliferação, um excesso desses micro-organismos no nosso intestino. Então, ele está funcionando de um jeito que não está legal, está excessivo. Então, alguma coisa que não vai funcionar bem vai refletir no nosso corpo. Por exemplo, uma diarreia. Aí onde entra os probióticos, que eles vão fazer o equilíbrio ali na nossa flora intestinal, deixando que fique de forma, uma balança correta da quantidade de micro-organismos que devem ser encontrados ali no nosso organismo, no nosso intestino. A vacina, a gente já viu. A vacina, a gente já falou um pouquinho a respeito dela. A vacina, ela vai ser produzida exatamente fazendo uso do micro-organismo, que seja bactéria ou vírus, enfraquecido. Ela vai ser feita em laboratório. Quando quando nós somos vacinados, esse micro-organismo ele vai entrar no nosso corpo com uma forma mais fraca. E os nossos anticorpos vão agir contra esse micro-organismo. Então, eles vão adquirir conhecimento a respeito daquele micro-organismo que não faz bem para a nossa saúde e, já criaram uma proteção. No dia que nós tivermos contato, por exemplo, com uma gripe, com alguma dessas doenças transmitidas pelo micro-organismo que nós já fomos vacinados, o nosso corpo já vai saber como reagir, pois ele já conhece esse micro-organismo e sabe exatamente como combater ele. Vamos falar um pouquinho sobre a penicilina. Deem uma olhadinha nesse homem. O nome dele é Alexander Fleming. Deem uma olhadinha. O texto que a prof. leu é do pão estragado à farmácia. Você chega na cozinha e encontra um pão velho cheio de bolor. Eca! Trate de jogá-lo fora. Mas antes, saiba que ele pode conter um fungo que já salvou muitas vidas. Quer entender como? Para isso, vamos conhecer um pouquinho da vida de Alexander Fleming, o cientista conhecido como o pai da penicilina. Ele nasceu em Longfield, na Escócia, no dia 6 de agosto de 1881, e morou em uma fazenda com a sua mãe e os irmãos até os 13 anos. Quando mudou para Londres, na Inglaterra, anos mais tarde ingressou no curso de medicina da Universidade de Londres e, depois de concluí-lo, começou a dedicar-se o seu estudo às substâncias capazes de combater bactérias. Sua descoberta mais famosa foi a penicilina. Isso em 1928, quando Fleming saiu de férias e esqueceu placas de cultura de micro-organismos em seu laboratório. Ao voltar, ele percebeu que algumas placas estavam contaminadas com bolor, um fungo do tipo Penicillium, que cresce também no pão velho. Fleming notou que, ao redor da colônia de fungo, não havia mais bactérias. Algumas pesquisas depois, ele descobriu que o fungo produzia uma substância com efeito bactericida. Era a penicilina, até hoje muito usado para curar infecções. Ele foi o primeiro antibiótico da história e salvou muitas vidas. Além de medicamentos, outros tipos de substâncias também podem ser feitos, outros produtos podem ser feitos a partir da micro-organismo. Quando a gente estudou ali em geografia a respeito da produção agrícola, como é que estava a pecuária e essas produções no nosso país, a gente viu que na produção do combustível feito de cana-de-açúcar existe a atuação dos micro-organismos, certo? Então, não é só medicamento, não é só comida, não é só
as bactérias, elas são negativas, algumas, mas outras também podem auxiliar no desenvolvimento de muitas outras coisas. Além de serem essenciais para determinados alimentos e medicamentos, elas podem auxiliar na produção de combustível. Então, essas bactérias, elas também se alimentam também de restos de alimentos, folhas secas, fezes. Quando acontece isso, elas produzem o biogás. Esse processo ocorre dentro de um local chamado fermentador. Aí esse gás que elas produzem, que fica estocado nesse fermentador, ele é canalizado para ser queimado e virar energia. As algas, elas, além de serem indispensáveis pela fotossíntese, produzir gás oxigênio, atuam também na produção de alguns cosméticos e como fertilizantes para a agricultura. A biotecnologia é muito presente na nossa vida. A gente às vezes não dá conta de quanto a gente usa nisso tudo. A gente se vacina, a gente toma alguns medicamentos, a gente consome algumas coisas que foram produzidas por agricultores que utilizaram alguns tipos de fertilizantes, a gente anda de carro, utilizando os combustíveis, então ela está muito presente em nossa vida. Então, a biologia, os micro-organismos, unidos com a tecnologia, formaram a biotecnologia, que traz um auxílio muito grande para a nossa vida. Estão muito presentes em nossa vida. Então, além desses micro-organismos serem muito importantes para a vida na Terra, são importantes na fabricação de muitos produtos importantes que nós fazemos uso. As atividades. Na página 33, são perguntas a respeito do texto do Pão Estragado à Farmácia, falando sobre a penicilina. Em seguida, página 34 e 35, são questões referentes aos micro-organismos de tudo que a gente vem falando até agora. Então, leitura no texto e responder as questões. Página 36, na sexta questão, vocês vão ler um texto que já está disponível aqui, ó. E as questões são questões de interpretação. As atividades no livro de atividades são as 61 e 62 e vão tratar a respeito de tudo que a gente está falando, sobre algumas doenças e sobre a produção de alguns medicamentos, alimentos e combustíveis que são feitos pelos micro-organismos. Turma, leitura do texto, interpretação. Qualquer dúvida, chama a prof que eu ajudo vocês. Beijos e até mais.